vamos ver como ficou na prática essa reconstrução capitalista. Vejam só como ficou o mapa político da ex-União Soviética depois dessas transformações. Primeiro temos que ver que a União Soviética, ou seja, a república, né, forte do bloco era a Federação Russa. E ela mantinha um laço muito estreito com as outras repúblicas da Federação, dando sustentação, não só política, mas principalmente econômica. E o que veio ocorrer com esse rompimento? Ou seja, essas repúblicas ficaram órfãs. Por quê? Ficaram órfãs políticas, mas principalmente economicamente. Pararam os fluxos de dinheiro para essas repúblicas. Vamos pegar como exemplo as 3 primeiras repúblicas a se declararem independentes. Vejam só, além delas, quais foram outras que tiveram problemas? Claro que esse fluxo de capital continuou nos primeiros anos, porque senão o problema seria maior. Mas, né, cada vez que se distancia daquela data fatídica de 91, do rompimento, esses países vão ter que andar por conta própria. E outros países tiveram problemas, como, por exemplo, Bielorrússia, né, Geórgia, Armênia, né, e também aquelas repúblicas lá do leste, né, Turcomenistão, Azerbaijão, quer dizer, que eram repúblicas mais ou menos pastores, né, nômades, né, uma economia ainda bem primária, como que se defronta com o mundo moderno. Então, veja, na grande realidade, a União Soviética era meio dividida em 2 blocos, né? Algumas repúblicas que estavam do lado, né, digamos, europeu, estavam um pouco mais modernas, se é esse o termo. E aquelas que estavam um pouco afastadas, com aquela tradição mais oriental, eram pastores, né, povos nômades, e tiveram mais problemas. Tanto é que do bloco lá do leste, lá mais oriental, o grande problema são as questões étnicas, né, culturais, ressurgimento de nacionalismos, quer dizer, grupos rivais, né, como recentemente ocorreu no Afeganistão, né, vários grupos tentando tomar o poder e até levando o Talibã ao poder, depois tendo todo o problema com a guerra com os Estados Unidos. Mas isso é uma outra discussão. Então vejam, né, vários países que estão dentro de uma política integrada tiveram seus problemas agravados com o fim do bloco. E lançaram alguns mecanismos. Quais mecanismos? Tentar formar um bloco entre eles, ou seja, que era aquela construção do SEI, né? Comunidade dos Estados Independentes. Mas não deu muito certo. Por quê? Porque essas repúblicas que têm mais dificuldade tinham muito pouco a oferecer ao bloco. E aí ficou, como sendo sempre, ou seja, né? Os protagonistas sendo quem? A Rússia, né, a Ucrânia e uma ou outra república europeia, como Moldávia, né, Geórgia, e ficou um lado mais dinâmico e outro lado mais carente. Então, não foi muito possível se integrarem. Tanto é que ninguém mais fala sobre o SEI. É como se ele não existisse. Bem, saindo da União Soviética, vamos ver como é que ficaram os satélites, ou seja, a antiga, né, cortina de ferro. Como que ficaram os países do antigo leste europeu. Alguns países se deram bem. Quais são esses países? Alguns avançaram mais. Por exemplo, a Alemanha Oriental, ela se integrou com a Alemanha Ocidental e hoje praticamente ninguém fala do lado oriental. Tudo bem que ele passa por algumas dificuldades de ordem política, principalmente, né, de ordem cultural. Há um nacionalismo muito forte, né? Um renascimento do nazismo, do neonazismo, mas, de certa forma, foi uma integração mais ou menos dentro da normalidade, não teve tantos traumas. Mas, por outro lado, outros países já tiveram maior dificuldade, como, por exemplo, a Polônia. A Polônia surgiu, né, dentro de um movimento popular, né, um movimento digamos, de trabalhadores organizado, um sindicato, o Solidariedade, e houve um avanço muito grande no início. Mas com a perda, né, dessa potencialidade, por quê? Porque havia muitas bandeiras, né, e algumas foram, digamos assim, possíveis de ser concretizadas, outras não. E aí o povo continua cobrando. Como ganharam em termos de escala de consumo e perderam algumas garantias sociais, muitos que perderam essas garantias sociais, como aposentadoria, né, ou o mesmo emprego, que havia garantia de emprego, formaram uma grande oposição e passaram a, digamos assim, exercer uma maior pressão, né?
foram mais para cima do poder dentro da Polônia. E ela teve balançando um pouco essa identidade, se continuava reestruturada em cima do capitalismo ou se voltava ao antigo sistema socialista. Nos dias atuais, ela se reconstruiu um pouco, né, mais forte economicamente, inclusive pensa até fazer parte da União Europeia, já pediu filiação. Bom, um grande problema que ocorreu no leste europeu tem a ver, por exemplo, com a ex-união de algumas repúblicas, né, ali chamadas balcânicas, que era a Iugoslávia. Os balcânicos ali também se desintegraram. Qual foi o fator? O fator aí, digamos que não foi tão econômico como foi o das ex-repúblicas soviéticas, mas sim aqui nacionalista e religioso. Vários povos que habitavam a ex-Iugoslávia tinham divergência do lado nacionalista e do lado religioso. Isso levou com que esses países se armassem, né, essas nações, melhor dizendo, e desintegrasse a grande país, né, a grande nação iugoslava, dando origem a quais outras nações, como por exemplo a Sérvia, né, o que sobrou da União, da União dos países aí, das repúblicas balcânicas, né, é a Grande Sérvia, ou seja, articulada com o quê? Com Voivodina, Kosovo e talvez Montenegro. Então esse é o antigo bloco da Iugoslávia. O resto se transformou em independentes, como por exemplo Croácia, né? Hoje existe a República da Croácia, da Macedônia, da Bósnia-Herzegovina, né? Da Eslovênia, mais ao norte, né? Então, um país acabou virando 5, 6 nações, né? Então esse foi o destino, mas lembrem, o destino da Iugoslávia foi muito mais no campo da desintegração política, nacionalista e principalmente religiosa, enquanto da União Soviética, das ex-repúblicas soviéticas, a questão de maior dificuldade ou não cai mais para o lado econômico. Bom, além desses países, quais são outros países que fazem parte desse bloco, né, que constituíam a tal da cortina de ferro, ou seja, aquele isolamento entre o capitalismo e a União Soviética? Bem, outros países tais como a Ucrânia, que fazia parte, né, do bloco soviético, mas que, digamos, hoje ela tem uma política mais autônoma, né? Ela tem se declarado contrário àqueles interesses socialistas e pediu, junto com a Polônia, filiação, né, a esse bloco ocidental, ou seja, a União Europeia. Quer dizer, ela quer fazer parte, né? Mas só que tanto a Polônia como a Ucrânia têm o que oferecer. Agora, tem algumas repúblicas que, devido às suas dificuldades, possivelmente não será aceito por uma integração econômica. No caso da Ucrânia, o que ela tem a oferecer? Além da tecnologia que ela ficou da época do socialismo soviético, ela tem grandes áreas de produção alimentícia, tem um solo fértil muito famoso, né, que lhe dá essa condição de celeiro da Europa. Fato que outros países, por exemplo, devido à sua localização mais ao leste, né, ou mais ao norte, têm dificuldade, porque tem muita neve, o clima muito rigoroso, tudo isso leva a dificuldades, né? Não só do lado político, mas principalmente do lado econômico. Quais são outros países do leste europeu que também tiveram, digamos, novas políticas ou mais sorte nesse processo? Vamos ver. Um outro grupo poderiam ser aqueles mais ao sul, né? Finzinho do chamado leste europeu, que vai entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Quais são esses países? Por exemplo, a Romênia, a Hungria, a Bulgária, né? E lá no finzinho, junto com a Grécia, a Albânia. Vamos falar um pouco de cada um desses países. Vamos primeiro falar da Romênia. Por que Romênia? Porque a Romênia é um caso à parte desse processo. A Romênia, ela tinha uma política um pouco... a Romênia já vem de Roma, então ela é latina, então ela tinha uma cultura, uma relação um pouco diferente com o bloco soviético. Não sei se mais rígida ou mais folgada, mais light, né? Na realidade é que lá o rompimento foi muito drástico, né? Se a gente for olhar hoje a história, lá do momento de 89 a 91, houve quase que uma revolução interna na Romênia, né? Inclusive com a morte do seu presidente, né? Seu ex-presidente, no caso o presidente comunista, né? E a sua mulher, quer dizer, os membros da guarda, quer dizer, foi um processo meio violento, né?